Strid Volashia. Strid Volashia era o inimigo mortal de Wilhelm quando ele era mais jovem. Embora não tenha aparecido na história principal, Strid desempenhou um papel antagônico proeminente no segundo e terceiro romances da trilogia prequela de Wilhelm, 4 décadas antes do início da história principal. Logo antes de sua morte, Strid revelou ser o arcebispo do orgulho do culto das bruxas. Nos meses seguintes ao fim da Guerra Demi-Humana, Strid iniciou seus ataques destrutivos pelo reino de Lugnica, causando danos irreparáveis. Aproximadamente 3 a 4 meses após sua aparição inicial, Strid convocou o Black Dragon na capital regional de Picoltat, matando centenas de inocentes e indiretamente causando a morte de Rosvaal J. Mathers, iniciando um incidente que viria a ser conhecido como um dos piores dias que o reino já experimentou. Depois de finalmente ser derrotado, ele e sua esposa Melinda foram comidos vivos pelo mesmo dragão que Strid havia convocado anteriormente. Strid Volashia nasceu como um dos filhos do imperador. No entanto, ele nasceu doente, e sua família rapidamente propôs oferecer a renúncia de seus direitos de herança a outra família, trocando-o por uma recompensa adequada. Na superfície, Strid foi enviado para treinar sob o guerreiro mais forte de Volashia Kurgan, a fim de melhorar sua força na mente e no corpo. No entanto, esperava-se que ele morresse sob o regime de treinamento severo de Kurgan. Felizmente para Strid, porém, Kurgan cresceu estranhamente ligado ao mal sem fundo que estava cultivando dentro dos olhos do jovem, rapidamente gostando de Strid. Depois de atingir a idade adulta sob a supervisão de Kurgan, Strid participou da cerimônia de seleção imperial, matando seus irmãos e se aproximando cada vez mais do trono. No entanto, devido a uma certa febre que sofreu em seu passado, Strid não conseguiu se reproduzir. Devido a ser incapaz de realizar uma das principais tarefas como imperador Volakiano, Strid foi forçado a recuar. Pouco depois, seu próprio pai envenenou Strid com um poderoso veneno, o que fez Strid flutuar entre a vida e a morte por 3 meses árduos e agonizantes. A doença o destruiu completamente, a ponto de ele se parecer mais com um cadáver ambulante do que com um homem. No entanto, seus olhos brilharam com uma determinação recém-descoberta, como ele havia encontrado a própria verdade do mundo, no meio de sua batalha pela vida. Naquele dia, Strid começou a acreditar em uma ilusão, que havia entidades chamadas observadores, que se sentam nos céus, brincando com todos como se fossem meras peças em um tabuleiro. Strid mais tarde recrutou os gêmeos Shurashazuki e Raizo, depois que sua aldeia natal foi queimada em cinzas, devido ao medo do clã Shinobi ficar muito poderoso para os nobres contê-los. Não muito tempo depois, ele conheceu sua futura esposa, a Shinbrid Melinda, a única sobrevivente da tribo do Olho Maligno, apagada da existência devido à sua capacidade de ver o invisível com seus olhos malignos. Anos depois, ele se juntou ao Witch Cult e recebeu seu evangelho. Aproximadamente 4 décadas antes da história, Strid começou sua fúria pelo reino de Lugnica, originalmente fazendo sua aparição em uma das 5 capitais regionais do reino Picoltat, onde organizou um duelo entre o Kurgan de 8 braços e o demônio da espada Wilhelm, Van Astreia. Depois de encurtar o duelo, ele escapou junto com seu campeão Volashi. Nos meses seguintes, ele realizou uma série de ataques, visando locais aparentemente aleatórios em todo o reino, como Astreia e MC Malmanos, matando muitos. Aproximadamente 8 meses após a gravidez de Teresia, Strid deu um golpe rápido na família Astreia ao matar o pai de Teresia, Veltou Astreia, amaldiçoando Carol Remendis para fazer todas as suas ordens. Carol sequestrou Teresia e Strid levou os dois de volta para onde tudo começou o Picoltat. Lá, Strid se instalou na torre principal da cidade e começou a coletar 20 civis inocentes que foram abençoados com uma proteção divina. Depois de coletar todos os 20 sacrifícios, ele ordenou que Carol os matasse com um punhal de sacrifício, que bebia o sangue dos civis caídos. Isso mais tarde permitiu que Strid convocasse o Black Dragon Valgrim e tentasse controlá-lo com seus 10 anéis de meteoro amaldiçoados. Ele usou o mal-olhado de sua esposa Melinda para causar grande agitação entre os cidadãos, levando as massas a atacar a força de subjugação, prendendo-os, permitindo que um dos Shinobi Raizo e Kurgan atacassem os cavaleiros do reino. Antes que ele pudesse subjugar o dragão com sucesso, no entanto, ele foi confrontado por Rosvaal J. Mathers e Grimfalzen, que foram convocados a ele pelos outros Shinobi. Depois de uma árdua batalha com Carol, que ainda estava sob a maldição de Strid, e Shazuki, um dos Shinobi de Strid, Grim prevaleceu, mas ao custo da vida de Rosvaal. Depois de se forçar a se defender do ataque de Grim convocando Youngsword Volashia e cortando seu braço esquerdo devido à reação da espada, Strid revelou mais um segredo para seus inimigos, sua filiação com o abominável culto das bruxas, como o arcebispo do pecado acusou de orgulho. Devido ao seu braço esquerdo ser totalmente queimado e 5 de seus 10 anéis de meteoro amaldiçoados sendo destruídos, no entanto, Valgrim recuperou seus sentidos e prontamente atacou as 4 pessoas no topo da torre.
Mal sendo salvo por Shazuki, Strid carregado por seu shinobi saltou no ar, mas foi interceptado por Carol, que era muito habilidosa em combate aéreo. Um duelo entre ela e o shinobi se seguiu, resultando em Carol dividindo Shazuki, deixando Strid desprotegido. Percebendo que havia perdido, Strid caiu das costas do dragão, em direção às ruas da cidade abaixo. Antes que ele pudesse atingir o chão, no entanto, o dragão negro saltou em sua direção. Pouco antes que ele pudesse engolir o arcebispo do pecado, Melinda, totalmente queimada devido a um dos ataques anteriores de Valgrind, avançou em direção a Strid, abraçando. Segundos depois, os dois foram despedaçados pelo dragão negro, efetivamente marcando o fim de Strid, Volachia e Melinda. Aparência. De um mero olhar, Strid Volachia poderia ser facilmente reconhecido como um homem de status por volta dos 30 anos de idade. Suas feições, que ajudaram a distinguir sua importância, eram invulgarmente afiadas e nobres. Ele tinha um cabelo longo e rico de um roxo profundo que tinha uma aparência sedosa e chegava até os ombros. Seu corpo esbelto, desde a juventude, estava crivado de doenças que tornavam até mesmo a mais simples das atividades físicas cansativas para o lobo do Império. Sua voz traiu seu imperialismo e, portanto, também sua conexão com o meritocrático Império de Volachia. Em reflexo de sua aparência física e porte nobre, Strid usava roupas de refinamento principesco. Sua roupa, que era principalmente preta, consistia em calças pretas, sapatos pretos, uma camisa cinza clara, uma gravata preta, um colete branco sobre a camisa e um casaco longo preto sobre o colete que tinha lapelas entalhadas e punhos enrolados. Algumas de suas roupas tinham forro roxo que combinava com a cor do cabelo de Strid. Em seu ombro esquerdo, Strid tinha muitas penas grandes denotando suas conexões restantes com o Império. Em cada um de seus 10 dedos, Strid usava um anel mágico que ele podia usar para amaldiçoar seus inimigos. Personalidade. Como o arcebispo do orgulho do pecado, Strid era vaidoso e orgulhoso, não gostando que outros lhe dissessem o que fazer, como mostrado quando ele repreendeu Ektal Suvin por tentar restringir suas ações, e mais tarde fez o mesmo com Kurgan por responder a ele. Ele era abertamente rude com aqueles que considerava inferiores a ele e Teresia notou que ele insultava fluentemente os outros. Ele parecia subestimar os lutadores que não são bem conhecidos, como quando Wilhelm e Kurgan lutaram pela primeira vez, ele não achava que o primeiro teria a chance. Apesar disso, ele era um pensador rápido e elogiou as coisas que achava satisfatórias. Ele estava disposto a ignorar as formalidades para impedir o primeiro duelo de Wilhelm e Kurgan, a fim de evitar a possibilidade de perder um peão valioso. Ele conspirou contra o reino de Lugnica sabendo muito bem o poder da proteção de Volcanica, ganhando seu apelido. Ele também era de alto status para poder ter Kurgan como seu guarda-costas. No entanto, o Império Volachia alegou que ele não existia. Mais tarde, ele foi revelado como o arcebispo do orgulho do pecado, embora não tivesse fé na bruxa da inveja. Strid falou de uma maneira muito arcaica, régia e desdenhosa. Ele preferia usar o pronome meu venerável eu, ao falar, que é um pronome usado apenas por reis ou imperadores. Ele também se referiu a pessoas usando tu, Kizama, com conotações de Strid tratando todos com quem ele falava como inferiores. Habilidades. Autoridade do orgulho. Goma no quem Strid pode ter sido capaz de usar a autoridade do orgulho como arcebispo do orgulho do pecado, embora não existam exemplos concretos dele fazendo isso. Shinobi. Strid contratou 2 assassinos habilidosos conhecidos como Shinobi de uma vila Shinobi em Volachia, Shazuki e Raizo. Equipamento. Yang Sword Volachia, Youken Vorakia como membro da família real, Strid foi capaz de criar uma espada carmesim ornamentada da luz, assim como Vincent Volachia. No entanto, logo após materializar a lâmina, o braço esquerdo de Strid começou a queimar, levando-o a cortá-lo para salvar sua vida. Strid usava 10 anéis de maldição, 5 em cada mão, que ele usava para lançar maldições sobre as pessoas e controlar suas ações, tornando-as suas marionetes que cumpririam suas ordens. Alguns exemplos dos efeitos das maldições incluem alvos que obedecem a cada um de seus comandos, podendo asfixiar alguém à distância quando seu ente querido os tocar, destruir sua personalidade tornando-os completamente incapazes de interagir com outras pessoas e manter suas vidas como reféns. Se Strid considerasse necessário, ele recorreria a uma técnica especial com os anéis, ele iria tirar os limites do potencial de sua marionete. Naturalmente, isso provou ser um tributo imenso para o corpo, geralmente resultando em suas mortes. Os anéis eram tão poderosos que até permitiram que Strid ligasse um dragão à sua vontade, apesar das criaturas estarem entre os seres mais orgulhosos que já viveram. No entanto, para Strid usar o poder dos anéis, ele teve que pagar um pedágio, na forma de oferecer uma parte de seu corpo aos anéis. Ao fazer isso, ele foi capaz de aproveitar o poder e lançar maldições desenfreadamente, no entanto, uma parte de seu corpo seria totalmente destruída.
Em seus anos de posse dos 10 anéis de maldição e lançando maldições com eles, o corpo de Stride foi rendido a um estado quase cadáver. O anel em seu dedo mindinho era vermelho, e era conhecido como o dedo mindinho escarlate, Aqueiro no Koyobi, que era capaz de lançar uma maldição que apodrecia os membros do alvo, eventualmente levando à morte. Ele usou o anel para manter refém a vida de Veltol. O Witch Cult's Gospel. Como membro do Witch Cult, Stride era o dono de uma cópia do Witch Cult Gospel. Cada evangelho do culto das bruxas era uma réplica do Livro da Sabedoria, um livro que estava na posse da bruxa da ganância, Echidna. O Livro da Sabedoria forneceria detalhes exatos de eventos futuros relativos à bruxa da ganância, essencialmente concedendo a Echidna uma forma de precognição. Ao contrário do Livro da Sabedoria original, os evangelhos do culto das bruxas eram réplicas imperfeitas, o que significa que, embora detalhassem o futuro de seu dono, os eventos transmitidos estavam sujeitos a mudanças e as informações fornecidas muitas vezes eram passíveis de interpretação. Os evangelhos tomaram a forma de pequenos livros pretos que só podiam ser lidos por seus donos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!